Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, minha irmã, meu irmão, a paz de Jesus. Vamos lá, mais uma Gota de Teologia. Sou o professor Miguel Ângelo e aqui dentro da nossa amada Web Rádio Amparo, você sabe que todo domingo, 13h, 10 minutinhos, só 10 minutinhos, para a gente viver um pouquinho o que aquela palavra diz. A palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você se lembra desse trechinho? Pois é, nessa hora do almoço, onde a gente cuida de algo fundamental para a nossa vida, que é se alimentar, principalmente no domingo, aquele almoço de domingo. Você deve estar aí preparando o teu almoço de domingo para você ou para a sua família, para os seus amigos, ou indo visitar alguém para fazer esse almoço de domingo ser ainda mais especial, ou saindo de carro, andando, não sei como é que você está fazendo para ir almoçar, para comer este alimento saboroso do almoço dominical, que é um cuidado fundamental que a gente precisa ter, né, com a nossa saúde e também com a nossa saúde emocional, relacional, encontrar as pessoas, viver um dia diferente, um dia separado. Esse é um dos propósitos do domingo também, a gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas não podemos nos esquecer que talvez ainda mais fundamental do que esse elemento que já é fundamental para o cuidado com o nosso corpo físico, o alimento corporal, o alimento social, né, nas interações, nas trocas, no descanso, hein? O que você está fazendo aí nesse domingo para você se cuidar integralmente? Eu sei que a Web Rádio Amparo quer proporcionar a você, dentro da Gota de Teologia, também essa oportunidade de se alimentar com as coisas de Deus, alimentar o seu espírito, alimentar o seu coração. E de gota em gota a gente vai matando essa nossa sede de Deus. Hoje quero continuar contigo a reflexão sobre essa nossa introdução sobre o Evangelho de São Marcos. Os motivos, as razões da gente estar refletindo sobre isso, eu já contei para você nos programas anteriores. Tá certo? Você pode ir resgatando esses programas aí nos meios dispostos da Web Rádio, ouvir novamente aí esses programas, caso você esteja se chegando a essa família hoje. Muito bem-vindo, mas você consegue, vai participando, vai interagindo, vai perguntando, e aos pouquinhos você vai mergulhando nessa riqueza. E hoje eu quero falar para você, a gente continuando a nossa reflexão sobre o Evangelho de Marcos, que a gente já falou nos últimos programas sobre alguns aspectos importantíssimos, né, do texto de Marcos, que é um texto mais enxuto, o objetivo dele de formar discípulos, porque ele tinha esse cuidado em focar com o essencial, né, na sua escrita. Ele foi o primeiro evangelista, então ele não esmiuçou detalhes, e justamente esse não esmiuçar detalhes vai exigir da gente uma atenção, um cuidado maior quando a gente pega esse texto de Marcos e é justamente apresentar Jesus como esse concretizador do reino de Deus, e nós, enquanto aqueles que seguimos, e ele queria comunicar isso para as pessoas que estavam ali naquela época. Essa era a preocupação de Marcos inicialmente. E nesse projeto de formar discípulos está, portanto, a identificação do Filho de Deus, certo? Identificação do Filho de Deus. E isso vai aparecer num formato esquemático dentro do Evangelho de Marcos, quando, por exemplo, aparecem dois pagãos e um de dentro do grupo, certo? De dentro do grupo existe essa ideia do dentro, do fora, aquele que está dentro do grupo, aquele que está dentro da casa, ou aquele que está fora do grupo, aquele que está fora da casa. Essa dinâmica vai aparecer. Por exemplo, na abertura da missão de Jesus, o endemoniado de Cafarnaum, lá no capítulo 1, versículo 24, vai identificar Jesus como o Santo de Deus. E aí, tudo o que vem depois desse episódio em Marcos tem um caráter pedagógico para a formação dos discípulos, certo? Até que Jesus exige uma resposta pessoal desses discípulos. A gente vai ver, por exemplo, Pedro, em nome do grupo,
responde àquela pergunta: quem é Jesus? Aí Pedro vai falar: é o Cristo. Lá no capítulo 8, agora no versículo 29. Isso vai aparecer, essa dinâmica. Quem está dentro, quem está fora. Pedro está dentro, mas ele precisa aderir a Jesus para de fato mostrar que ele está dentro. Você tem um endemoniado de Cafarnaum que está fora, mas esse endemoniado que está fora reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Então, esse endemoniado tem a possibilidade de, querendo, aderindo a este santo, ele viver a dinâmica de quem está dentro. Percebe? Quem está fora pode entrar, quem está dentro, dependendo, pode estar dentro, mas não viver como está dentro do grupo, dentro da igreja, dentro da dinâmica de seguir Jesus. Ele pode estar dentro, mas viver como quem está fora. Quem está fora pode ter atitudes que permitam ele, se quiser, prosseguir e viver de fato como quem está dentro, efetivamente, do segmento de Jesus. Então essa dinâmica vai estar sempre presente no Evangelho de Marcos. E essa dinâmica, ela é escrita porque Marcos quer chamar a atenção dos discípulos. Ele quer chamar a atenção dos discípulos para isso. Olha, fica ligado, fica atento. Não basta estar dentro, é preciso viver dentro de Jesus, no segmento de Jesus, praticar aquilo que é o essencial para te colocar nessa dinâmica de seguidor de Jesus. E quem está fora, igualmente, não é algo definitivo. Há sempre a possibilidade de voltar a essa dinâmica do dentro e vivendo como de fato quem está dentro. Então, por exemplo, no final da missão, depois que os que deviam testemunhar a identidade do Filho do Homem, estar com ele, fogem por medo do bando liderado por Judas, um chefe da guarda romana, um centurião, afirma que este crucificado como criminoso era verdadeiramente o Filho de Deus. Você percebe de novo aí a dinâmica? Você tem aí, no final da missão de Jesus, os apóstolos lá juntinhos de Jesus, e eles que estavam dentro, teoricamente dentro, eles deviam testemunhar a identidade do Filho, mas fogem, se comportam como quem está fora. E, por um outro lado, um chefe da guarda romana, que na lei é alguém que está fora do segmento de Jesus, inclusive ele é chefe da guarda romana, daqueles grupos de pessoas que crucificaram, que condenaram Jesus, que machucaram Jesus. Esse chefe da guarda romana, o centurião, da boca dele sai aquilo que deveria ter saído da boca de todos os discípulos. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, meu querido, essa dinâmica ela é fundamental para a gente entender aqui esse cuidado de Marcos na formação do discípulo, daquele que procura seguir Jesus, o concretizador do reino de Deus. Esse então é um aspecto fundamental para a gente entender o Evangelho de São Marcos, tá ok? Então, nas próximas aulas a gente vai mergulhar um pouco mais sobre essas coisas que introdutoriamente a gente foi apresentando. É necessário a gente falar um pouquinho mais agora sobre um pouco mais um olhar esquemático sobre esse Evangelho de Marcos, os temas, um pouco mais de calma, como é que Marcos olha para o Evangelho, ele divide esse Evangelho. A gente já falou de forma geral, não é? Que é um Evangelho enxuto, que tem um olhar essencial para as coisas. Essa essência é anunciar Jesus como Filho de Deus, aquele que concretiza o reino do Pai aqui. E ele quer formar discípulos. Os discípulos precisam estar atentos se eles estão dentro ou fora do grupo, mas ainda mais atentos. O fato de estar dentro não garante o céu, se não viver de fato como quem está dentro, não falar e não viver como quem está dentro. Quem está fora não garante a perdição. Pode-se estar fora, mas ter atitudes que indicam estar dentro. E esse caminho precisa estar o tempo todo diante dos olhos do discípulo, daquele que está sendo formado no segmento de Jesus, porque vai dar a ele um olhar mais conforme à verdade do Evangelho.
meu querido. Então, fica ligado que a gente, depois desses primeiros encontros aí introdutórios, a gente vai avançar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Eu falo mais qual é o próximo passo teológico dentro dessas gotas de teologia. Estou amando estar aqui com você. Comenta o que você tem achado, o que tem te ajudado na tua caminhada. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.